Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Eduardo Henrique. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Estamos na nossa revista Tempo de Conquistas, a fé e a obediência no livro de Josué. Estamos na nossa lição de número 5, que traz como tema hoje, confirmando o concerto. Nós já estudamos no decorrer das lições o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º de Josué, e hoje em específico nós vamos analisar o capítulo de número 5. Lembrando a todos vocês que o material complementar desta aula se encontra na descrição do vídeo. Você pode ir na descrição deste vídeo que você vai encontrar o material complementar. Você pode baixá-lo para acompanhar a aula. Tudo que será dissertado nesta aula também está disponibilizado neste material. Você pode baixá-lo, imprimi-lo, guardá-lo com você. Tenho certeza que será de tamanha utilidade. No final desse material complementar tem uma lição de casa e você possa realizar a leitura dela e enviar a resposta para o WhatsApp, pelo aplicativo Messenger, indifere, mas que você possa realizá-la. Vamos para a nossa lição de número 5, confirmando o concerto. O texto do dia ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, que diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Síntese: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. O texto bíblico ele se encontra no livro de Josué, capítulo 5, versículos 2 até o versículo de número 12. 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. 3. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria. Terra onde há leite e mel com fartura. Versículo 7. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até que se recuperaram, ou em outras versões, até sararem. 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação ou opróbrio sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Nessa lição específica, é claro que é sempre importante analisar o capítulo anterior e o posterior. Nessa lição específica, ela é apenas a continuidade mesmo do capítulo de número 4. Então, se você realizar a leitura desses 13 versículos, você vai conseguir entender melhor o que está sendo dissertado. Vamos para a nossa introdução. Depois de serem orientados, instruídos, organizados, preparados por Deus para a conquista de Canaã, Israel enfrentou o desafio do Rio Jordão, num período de cheias, na qual era impossível aos olhos humanos que qualquer animal ou qualquer pessoa pudesse atravessá-lo,
tampouco um povo, uma nação, teria atravessado. Mas o Senhor permitiu que o povo atravessasse o Rio Jordão miraculosamente. E depois de Deus realizar esse milagre com o seu povo, Israel ele se estabelece temporariamente em Gilgal, onde um memorial seria erguido, como foi dito na lição anterior. Mas a notícia de que Israel passara pelo Rio Jordão em seco, no período de cheia, correu rápido. Não tardou, não demorou para que o rei dos amorreus e o rei dos cananeus ouvissem e ficassem sabendo do que havia acontecido. A Bíblia diz que quando eles estavam filtrando, entre aspas, essa notícia, os seus respectivos corações se encontravam derretidos. Claro que metaforicamente falando, nele já não havia ânimo algum. Estavam entregues antes mesmo de lutar. Se tratando de guerra, quando se percebe o adversário emocionalmente, psicologicamente fragilizado, obviamente é o momento que você pensa é a hora de atacar. Mas naquele tempo, ao invés de ordenar ao seu povo que avançasse rumo à terra prometida, Deus ele dá uma ordem que contraria todos os sensos. Deus ele vai dizer para que o seu povo parasse, entre aspas, com o intuito de com esta ação renovar o pacto com eles e reestabelecer alguns princípios. Com uma análise atenciosa, minuciosa, bem detalhada, percebe-se que Deus não age com covardia. Seres humanos esperam os momentos difíceis dos inimigos para atacar, mas Deus aproveita a fragilidade do adversário para aumentar o contato com os seus. E o que foi dito por Deus em Gilgal? O que Deus tratou e trabalhou com o seu povo lá? Porque no momento de fragilidade do adversário, ao invés de Deus ordenar aos seus guerreiros que avançassem e tomassem a terra prometida, passassem pela muralha de Jericó, porque Deus não deixou que seu povo fosse e mandou com que eles esperassem um pouco. Porque em Gilgal Deus tratou tanto com o seu povo. O que aconteceu lá? Nós vamos ver isto agora, no primeiro tópico. Vamos lá. Vamos agora ao nosso tópico 1, que traz o tema circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Esse tópico subdivide-se em 3 subtópicos, a saber, primeiro, a aceitação do pacto abraâmico, segundo, uma marca de Deus, e o terceiro subtópico, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Vamos falar agora acerca da circuncisão. O que for este ato? Biblicamente, à luz da Bíblia, qual a relevância, o impacto da circuncisão para nós atualmente na nova aliança? Vamos lá então para o primeiro subtópico, a aceitação do pacto abraâmico. Em Gênesis 15, do versículo 9 ao 17, após Abrão, vale pontuar, Abraão recebeu este nome, Abraão, a partir do capítulo de número 17 de Gênesis. Aqui estamos no capítulo 15, em que o seu nome ainda era Abrão. Então, para não criar esse conflito, por hora no capítulo 15 nós vamos falar Abrão. A partir do 17 nós voltamos a chamá-lo de Abraão, pai das multidões. Após Abrão entregar o dízimo a Melquisedeque de todos os despojos da guerra, após ele recusar-se em participar das riquezas recuperadas pelos cananeus e depois do término também da guerra de 4 reis contra 5, que a gente percebe no capítulo 15 de Gênesis, Deus ele vai prometer a Abrão um filho e estabelecer com ele um concerto. Esses versículos acima pontuados, capítulo 15, versículo 9 ao 17, eles vão descrever detalhadamente como eram realizados os concertos naquela época. Em suma, o concerto ele consistia em sacrificar animais, cortá-los ao meio, e estas metades que foram cortadas deveriam ser postas uma frente à outra. E aqueles que estavam compactuando o concerto, as duas pessoas que estavam estabelecendo aquele pacto, aquele concerto, deveriam caminhar entre essas duas metades dos animais que foram sacrificados, fazendo alusão a este ato, esta conduta, à responsabilidade que as tais estavam adquirindo
já que se não cumprissem o que estava sendo acordado, pereceriam como aqueles animais. Desta maneira Deus procedeu com Abrão, porém o concerto que Deus realizou com Abrão tem algumas particularidades. Ora, Deus, no capítulo 15, versículo 9 ao 17, ordenou que Abrão tomasse uma bezerra, uma cabra e um carneiro, ambos da idade de 3 anos. Além dos tais, deveriam tomar uma rola e um pombinho, e partir os mesmos ao meio, com exceção das aves, da rola e do pombinho. E após parti-los ao meio, Abrão deveria colocar as suas partes uma rente à outra, como de praxe, como de costume, como era natural na realização do concerto. Todavia, após o sol se pôr, havendo lá uma escuridão, um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou entre aquelas metades que estavam postas uma ante a outra. Este forno de fumaça e esta tocha de fogo simbolizavam e representavam a presença de Deus no concerto com Abrão. Mas a curiosidade, aquilo que é mais interessante e relevante pontuar é que, apesar das responsabilidades no concerto serem outorgadas às duas partes, as duas pessoas que estavam envolvidas no ato, neste caso, somente Deus passou entre as metades. Versículo 17. Somente Deus passou entre as metades. A tocha de fogo, a fumaça, o forno de fumaça representavam Deus no concerto com Abrão. Abrão não precisou passar entre as duas metades. E o que Deus estava trazendo para Abrão com esta realização do concerto, com apenas Deus passando entre as metades, era fazendo alusão que exclusivamente Deus estava estabelecendo as obrigações, as promessas e as responsabilidades do concerto, deixando a Abrão simplesmente o papel de obediência e fé. Abrão não precisou passar e adquirir totalmente as responsabilidades do pacto. A responsabilidade de Abrão era apenas de obedecer e ter fé em Deus, enquanto Deus se responsabilizaria de realizar, cumprir e entregar ao povo todas as promessas que estavam sendo estipuladas no concerto. Isso no capítulo de número 15. E chegando ao capítulo de número 17 de Gênesis, quando Abrão já se encontrava com 99 anos de idade, o Senhor lhe aparece novamente. E quando Deus aparece novamente para Abrão, Deus vai renovar a promessa que no capítulo 15 fora feita. E além de renovar a promessa, alterar o nome de Sarai para Sara, Abrão para Abraão, agora nós podemos chamá-lo assim, Abraão. No versículo 10 e 11, uma nova ordenança, uma nova ordem de Deus para Abrão e consequentemente para o seu povo, que Deus estava entregando, era de que todo macho a partir de então seria circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Essas falas são encontradas no capítulo 17 de Gênesis, versículos 10 e 11 respectivamente. Essa circuncisão, que é a chave agora desse tópico, a grosso modo era que ao 8º dia após o nascimento, deveria ser retirado o prepúcio do órgão sexual masculino. Este ato era realizado com uma faca de pedra, conforme fora dito em Josué capítulo 5, versículo de número 2. E essa retirada do prepúcio ao 8º dia deixava uma marca, um sinal, um selo do concerto de Deus para com Abraão, que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. Mais do que apenas esta marca, este ato de circuncidar-se, entre os seus principais propósitos, tinham algumas vertentes. As vertentes higiênicas, por exemplo, de zelar pela saúde pública, pela higiene, que naquele tempo, devido a estarem no deserto, Deus prezava e estipulava algumas condutas para o seu povo, para que eles pudessem ter esse cuidado com a higienização. Além dessa vertente higiênica, tinha uma vertente moral e uma vertente ética também.
além de distinguir o povo de Israel das demais nações, já que através desse ato da circuncisão, desta marca que era deixada, o israelita era separado exclusivamente para Deus. A circuncisão, em suma, era um meio de fazer o povo lembrar-se das promessas que Deus lhes dera e das suas próprias obrigações pessoais ante o concerto que Deus havia feito com Abraão, um ato de obediência e fé. O subtópico 2 vai falar acerca dessa marca que nós falamos. Ao 8º dia era retirado o prepúcio do órgão sexual masculino e isso deixava uma marca. E o que seria essa marca? Subtópico 2, uma marca de Deus. Como já fora dito, a circuncisão deixava esta marca, que era um sinal da submissão e do comprometimento dos israelitas quanto ao concerto. Infelizmente, apesar dos israelitas realizarem o ato da circuncisão da carne, pelo menos quanto à primeira geração, em seus corações eles eram incircuncisos, conforme Jeremias é dito e Levítico também. E aproveitando o gancho desse argumento, é necessário falar acerca da circuncisão à luz do Novo Testamento. Já falamos à luz do Antigo Testamento, aquilo que Deus havia pactuado com Abraão, de que ao 8º dia a carne do prepúcio seria retirada, seria com uma faca de pedra, fazendo com que o povo cumprisse com a sua parte no concerto e garantisse, consequentemente, a proteção de Deus para com eles. À luz do Novo Testamento, o concerto ele vai trazer um significado um pouco mais amplo. O que este ato significa para nós hoje, agora? Devemos nos circuncidar? É uma pergunta que às vezes permeia a mente de muitas pessoas e nós vamos, à luz da Bíblia, tentar saná-las agora. No Antigo Testamento, a circuncisão ela é dissertada num sentido carnal e espiritual. Todavia, no período neotestamentário, no Novo Testamento, esse ato da circuncisão ele é supravalorizado apenas no sentido espiritual. Ora, devemos efetuar a circuncisão sim, mas não é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. A circuncisão que nós devemos efetuar é a circuncisão do nosso coração. Este ato perante a nova aliança nada mais é que a obra do Espírito Santo no nosso coração, pelo qual o pecado e o mal são cortados. Cristo remove nossa velha criação regenerada e rebelde contra Deus e comunica-nos a vida espiritual e ressurreta de Cristo. Eu peço que você leia aí na sua casa agora Romanos capítulo 2, versículos 17 ao 29. E quando você terminar de ler Romanos 2, 17 ao 29, peço que você corra rapidinho e complemente a sua leitura analisando Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A verdadeira circuncisão consiste em um selo de fé, um selo da fé. Devemos nos circuncidar hoje? Sim. Mas que circuncisão? A do Antigo Testamento, a retirada do prepúcio? Não. A circuncisão que nós devemos realizar perante a nova aliança é a circuncisão do coração. Os israelitas que saíram do Egito, saíram do jugo egípcio, rumo à peregrinação pelo deserto ante a terra prometida, estavam circuncidados na carne, mas espiritualmente tinham o seu coração e seus lábios incircuncisos. Que nós venhamos circuncidar o nosso coração. E quem pode fazer esse ato? Cristo, cortando o mal e o pecado. Subtópico 3, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Curiosamente, entre tantas vertentes que a circuncisão tem, ela também era um requisito para quem almejava ter um ministério. Isso é interessantíssimo. Além da pena severa de serem exterminados, caso não fossem circuncidados, que quando Deus, no capítulo 17, vai falar com Abraão, Deus deixa bem claro. Abraão, até então era Abraão para Abraão, Abraão deve se circuncidar. Parafraseando. Mas quem não se circuncidar no Antigo Testamento deverá ser exterminado do povo.
Então aqueles que não se circuncidarem deveriam ser exterminados. E os judeus que viessem a ser guerreiros, a almejar um ministério, deveriam necessariamente ter essa marca, este selo, esse sinal que a circuncisão deixava. Em Êxodo 12, versículo 44 e 48 ao 48, é mencionada a circuncisão também como um requisito para participar da Páscoa. Todas essas menções revelam, tanto em Êxodo capítulo 12, versículo 44 a 48, como no texto de Josué, que nós acertamos, também Deuteronômio tem alguns comentários tecidos acerca deste ato. Todas as menções bíblicas acerca deste ato revelam a tamanha importância dele naquela época. Era um requisito para quem almejava ter um ministério, era um requisito para quem queria ser guerreiro. Hoje nós temos a circuncisão do nosso coração e nós precisamos necessariamente ter o nosso coração circuncidado para que nós possamos almejar o ministério, ter algumas funções na obra do Senhor. Além do mais, cumprir com esta responsabilidade do antigo concerto era imprescindível para que o povo tivesse a garantia da proteção de Deus em todos os momentos. Agora, onde aconteceu a circuncisão desta segunda geração? Nós vamos ver agora no tópico de número 2. Vamos agora então para o nosso segundo tópico desta lição de número 5, confirmando o concerto. Nesse segundo tópico nós vamos falar especificamente de Gilgal, o lugar onde Deus escolheu para renovar o pacto com seu povo, reafirmar a aliança e organizar algumas coisas espiritualmente falando que era necessário para com o seu povo. Esse tópico, assim como os demais, subdivide-se em 3 subtópicos, a saber, lugar de aliança, 2, lugar da exaltação e 3, lugar da prosperidade. Vamos então para o nosso subtópico de número 1, lugar da aliança. O tema desse subtópico encontra-se nos versículos 8 e 9 do capítulo 5 do livro de Josué. A cidade de Gilgal ela ficava situada entre o Jordão e a cidade fortaleza de Jericó. Foi ali que o povo de Israel acampou logo após a travessia do Rio Jordão. E dali eles iniciaram suas operações militares para a conquista da terra prometida. Também foi em Gilgal que Josué renovara o pacto divino que Deus havia estabelecido com Abraão. A primeira geração, aquela geração que havia saído do Egito, do jugo egípcio, eles foram circuncidados, todos foram circuncidados. Porém, a segunda geração, aqueles que nasceram durante a peregrinação pelo deserto, eles não haviam praticado este ato, eles não haviam praticado a circuncisão, portanto, eles eram tidos como incircuncisos. E antes do povo entrar na Terra Prometida, prestes a entrar na Terra Prometida, Deus ele vai reafirmar a aliança que ele tinha com os seus, ordenando a circuncisão de toda aquela segunda geração. Como muitos efetuaram o ato já depois de adultos e não ao 8º dia de vida, e por também se tratar de uma cirurgia rude realizada com uma faca de pedra, os homens que realizaram a circuncisão eles tiveram que esperar um tempo até que eles sarassem, até que eles melhorassem por se tratar de uma cirurgia rude. Por este motivo de eles terem que esperar sarar-se, e também outros muitos motivos que nós vamos comentar no subtópico 2 e 3, Gilgal ficou conhecido como um ambiente em que a comunhão com Deus e a união de propósitos dentre o povo de Israel se intensificou. Tudo isso para a glória de Deus. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso nesse segundo subtópico, lugar da exaltação. Além de lugar de aliança, que Deus renovou o seu pacto com o seu povo, a segunda geração foi circuncidada para que eles pudessem ter parte na festa da Páscoa, pudessem exercer o ministério entre tantas outras coisas. Gilgal ficou caracterizado como um ambiente da exaltação do povo. Ora, lá Deus removeu o opróbrio do Egito que estava sobre os tais. No texto bíblico eu disse que em uma versão fala humilhação,
e outras fala opróbrio. E é justamente os sinônimos da palavra opróbrio. Alguns sinônimos da palavra opróbrio são vexame, humilhação, vergonha, desonra, e esse opróbrio do Egito se direcionava especificamente às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus na peregrinação pelo deserto. Quando a Bíblia diz que Deus removeu o opróbrio do seu povo, o opróbrio do Egito, a Bíblia não está falando da escravidão do Egito. Tampouco do momento em que a nação vivenciava, um momento difícil, de muitas vezes ter algumas necessidades. Não era esse o opróbrio, a vergonha e desonra que está sendo pautado. Na verdade, está sendo feita alusão às atitudes, às ações pecaminosas, aos pecados que o povo de Israel cometera durante a peregrinação pelo Egito. E também, além desses pecados, as constantes murmurações, a dureza do coração do povo, um povo de coração obstinado, e que com essa dureza, com estes pecados, com essas murmurações, milhares e milhares de israelitas acabaram perecendo, morrendo no deserto. Em Gilgal, Deus restabeleceu a aliança, como já fora dito, e também removeu esse opróbrio, predispondo novamente a dignidade de Israel, que era então reinserido no pacto espiritual. E para fechar esse tópico, vamos ao subtópico 3, lugar da prosperidade, lugar de aliança, lugar de exaltação e também um lugar de prosperidade. Por fim, esse marcante lugar que fora Gilgal foi marcado também pela prosperidade. Após a circuncisão de toda aquela geração e a comemoração da Páscoa, que nós veremos no tópico 3 a seguir, Israel se alimentou dos frutos da terra, armou arraial e iniciou de vez a nova jornada, o novo tempo, sem o maná dos céus, mas com o solo fértil, sem a água da rocha, mas sendo saciados com a chuva dos céus, sem tendas, mas com casas, com arraial, sem falta de nada, pois estavam sendo continuamente irrigados pela fonte, Deus, a fonte de todas as coisas. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico desta lição, lição 5, confirmando o concerto. Este último tópico vai falar acerca da celebração da Páscoa. Nós já falamos da Páscoa na lição 2, na lição 3 e 4, sempre tecendo alguns comentários acerca da Páscoa. E hoje nós vamos complementar algumas coisas que já foram previamente ditas a vocês. Este tópico 3 divide-se em 3 subtópicos, porém, como esses 3 subtópicos, um complementa o outro, sinóticos, o que diz o subtópico 1 é complementado pelo subtópico 2 e assim por diante, vamos tecer comentários acerca deste tópico de uma maneira única, de uma maneira singular. O primeiro subtópico ele vai falar a primeira Páscoa, o segundo Páscoa, memorial judaico perpétuo, e o terceiro Páscoa, um símbolo poderoso. Relembrando os comentários que já foram feitos na lição 2 e 3, a saber, acerca da Páscoa, que é uma celebração viva, vivíssima, no dia 10 de Abib, do mês de Abib, ou então Nissan, era separado um cordeiro por família, que dentro de 4 dias o mesmo seria sacrificado, assado e consumido com pães asmos e ervas amargas. A primeira Páscoa, a primeira comemoração desta marcante data, foi pela primeira vez por Deus direcionada, outorgada a Israel na saída deles do Egito. Lembra do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que simbolizavam a presença de Deus para com os seus. Tudo isso já fora comentado na lição anterior. É isto mesmo. Pela primeira vez a Páscoa foi comemorada, e 1 ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, depois que fora comemorada a Páscoa pela primeira vez, o Senhor ele novamente ordenou que fosse comemorada esta data especial. Mas desta vez a Páscoa fora comemorada já no deserto, durante a peregrinação no deserto,
quando Israel estava a primeira geração prestes a herdar a terra, mas infelizmente prevaricaram contra o Senhor, as murmurações, aquele acontecimento dos espias e tudo mais. E essa segunda comemoração da Páscoa, ela pode ser visualizada à luz da Bíblia no livro de Números, capítulo 9, versículo 1 e 2. Porém, após Israel pecar contra o Senhor, desistir de invadir Canaã e voltar, como já foi dito, em seu coração ao Egito, Deus acabou os rejeitando. E por 40 anos, vale lembrar esses 40 anos, muitas pessoas perguntam por que Deus permitiu que Israel peregrinasse, andasse em círculos durante 40 anos pelo deserto. Lembra do acontecimento dos espias? Espiaram a terra, a primeira geração, por 40 dias. Dos 12 espias, Josué e Caleb estavam dentro. Dentre esses 12, 10 voltaram e difamaram a terra, acabaram fazendo com que o povo, através de suas observações acerca de Canaã, que era praticamente aos olhos dele impossível adentrar lá devido aos homens serem gigantes, muito bem protegida, eles desencorajaram o povo e o povo em seu coração voltou ao Egito. E uma nação que continuamente pecava contra o Senhor acabou sendo rejeitada por Deus. Porém, desses 12 espias, Josué e Caleb, a saber, eles foram contrários aos argumentos que foram dados por esses outros 10 espias. Eles tentaram encorajar o povo a adentrar, a enfrentar os obstáculos, mas de nada adiantou. Aquela geração foi rejeitada. E agora, durante 40 anos, eles peregrinariam pelo deserto, porque 40 dias espiando a terra. Cada dia se tornaria um ano de peregrinação. 40 dias, 40 anos. Por isso o povo de Israel teve que peregrinar por todo este período. E desses 40 anos o povo em círculos andou pelo deserto, e neste período a Páscoa não mais foi celebrada, até a segunda geração chegar em Canaã. Até então 2 vezes fora comemorada, saída do povo de Israel do Egito, e a segunda já no primeiro ano de peregrinação no deserto. A Páscoa ela era um memorial judaico perpétuo, e apesar dessa característica de ser um memorial perpétuo, Deus ele suportou a ausência dessa celebração por longos 39 anos, devido à incapacidade dos israelitas de cumprir com a liturgia determinada para tal ato, e também principalmente pelo fato da circuncisão. A incircuncisão da língua e do coração daqueles que já haviam sido circuncidados, isso se referindo à primeira geração. E também a incircuncisão daqueles que nasciam dentre o povo, a segunda geração. A falha dos antigos, a falha dos israelitas em cumprir com sua ínfima, pequena parte do concerto, fez com que Deus tolerasse a não efetuação da comemoração. Por 39 anos Deus tolerou que o povo não comemorasse mais a Páscoa. Primeiro, pela incapacidade do povo de cumprir com a liturgia da determinada comemoração, e segundo, a incircuncisão daqueles que nasciam na peregrinação no deserto. E aqueles que saíram do Egito, a primeira geração, que haviam sido circuncidados, infelizmente tinham a circuncisão da carne, mas a circuncisão espiritual eles não tinham. Tinham a língua e o coração completamente incircuncisos. Mas esse tempo vazio de 39 anos sem festa, sem comemoração, estava com os dias contados. A segunda geração, após serem circuncidados, estavam finalmente autorizados a celebrar a Páscoa, a festa no arraial. Pela terceira vez a Páscoa estava sendo comemorada. Como de saber geral, esta comemoração à Páscoa ela aponta para Cristo. Incrível destacar como o Altíssimo, no período veterotestamentário do Velho Testamento, faz questão de vez ou outra anunciar, através de diversos atos, a vinda de Jesus, do Cordeiro Imaculado, que morreria em favor e por amor a toda a humanidade. Em todos os aspectos e sentidos, Israel inaugurava finalmente o novo tempo. O que fora prometido a Abraão em Gênesis, a cada capítulo se materializava perante Israel. É chegada a hora. E concluindo, já para encerrarmos a lição, fazendo um acatado geral de toda esta lição, os hebreus eles precisavam cumprir com a sua parte no concerto com Deus.
Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, eles andaram de maneira desobediente, negligente, imprudente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o próprio Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava finalmente apto para tomar posse das promessas divinas. É interessante destacar esta palavra, apto. Finalmente, Israel estava apto, preparado, capacitado para tomar posse das bênçãos divinas. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Permitindo Deus, semana que vem estaremos novamente aqui com a lição de número 6. Ficou curioso? Dê uma lida na lição. Se você não tiver a revista, você pode achar ela nas mídias sociais. Basta procurar Revista EBD Tempo de Conquistas, que você encontrará uma ramificação enorme de abas, links, e lá você pode conferir a lição. E se quiser, adquira também a sua lição, que fica mais fácil para que você possa analisar. Lembrando a todos vocês, no material complementar tem uma liçãozinha de casa bem tranquila para vocês analisarem e responderem. E quem responder, fica à vontade, pode mandar para mim que eu estarei analisando. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, uma semana de bênçãos para todos vocês.